Hello. Hello! Hello! Hello. Hello! Você está nos Críticos. Há alguns meses eu entrevistei o pessoal aí da Jovem Pan, porque a Jovem Pan fez uma coisa maluca, né? Eu só diria que é alguma coisa do tipo assim, bilhões de views no trabalho que ela vem fazendo na internet. Agora tem um resultado bem interessante, que é o fato de que o esporte da Jovem Pan agora está dando de 90 a 0 nas transmissões convencionais. E Mauro Betting é aquele cara que manja de esporte e, de repente, está numa outra vibe. Me explica uma coisa, como é que é para você, que é um cara que já vem, sabe, vem da mídia tradicional, de rádio, televisão e tal, encarar esse negócio de 200 milhões de visualizações do trabalho que vocês fazem na Jovem Pan na área de esporte? É uma coisa muito doida, não é? Muito, Paulo, prazer estar contigo. Agradecer também a Ana, que fez o nosso meio campo, e a Jovem Pan, que me dá esse espaço aí há 7 anos. É até interessante, porque eu não sou o jornalista esportivo que mais trabalha no Brasil, mas é o que mais faz coisa no país, né? Pra você ter uma ideia, estou aqui no Rio de Janeiro, estou aqui no quarto do hotel, depois de Flamengo 1, Corinthians 0, pelas quartas de final da Libertadores, e cheguei na segunda-feira aqui ao Rio de Janeiro para fazer uma reunião de um assunto que tem a ver com curadoria, de memorabilia, de história do futebol, história do esporte. Daqui a pouco tem uma reunião para fazer uma outra curadoria de uma exposição que eu estou fazendo num shopping em Salvador. A gente está negociando uma outra, mais uma outra sobre Copa do Mundo. Eu estou acabando 10 livros, tentando acabar 10 livros, já escrevi outros 10. Eu fiz 4 documentários. A gente está em tratativas para o meu canal, enfim, do YouTube mais organizado e tal. Eu saio daqui e vou direto para o Allianz Parque para fazer Palmeiras Atlético Mineiro pelo Facebook Watch da TNT Esportes. Eu trabalho no SBT, onde estou aqui hoje, no Maracanã. Cara, assim, fora mais um monte de coisa, comentário de videogame e tal, curadoria do Museu da Seleção Brasileira, curadoria do Museu Pelé, enfim. E tento sempre, busco me reinventar nesses meus 32 anos como jornalista esportivo, 35 como jornalista, por ser um apaixonado, um torcedor a 55 quando eu nasci. E graças a Deus eu faço muita coisa porque sou um apaixonado. E sou um apaixonado, filho de uma paixão que é o rádio, porque realmente meus pais se conheceram numa rádio, a Rádio 9 de Julho de São Paulo, a rádio da Cura Metropolitana, cujo meu avô materno era o diretor. Aí meu pai deu o golpe do baú, porque casou com a filha do diretor, que era a produtora, dona Lucila, dona minha mãe. Então, os meus pais se conheceram numa rádio, eu sou filho do rádio, o que eu mais gosto de fazer é a rádio. E o pessoal fala, pô, mas por que você gosta de rádio? Acho que teve para essa origem minha, enquanto ser humano que veio do rádio, né? E porque eu escuto o rádio desde que eu me lembro, por gente mesmo, né? E escutava a Jovem Pan, meu pai começou a trabalhar exatos 50 anos, em 72. Então eu sempre gostei do rádio, até porque o rádio ele fala, cochicha, às vezes ele berra, mas ele ouve muito mais do que televisão, internet, qualquer outra coisa. O rádio ele é muito mais comunicativo. O rádio, no fundo, é o que a gente faz. Você vê o sucesso do podcast, do videocast, o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é conversa, é trocar ideia, né? É mais um momento que não se trocam ideias, aliás, quase que não se tem ideia, né? Ou só tem a sua ideia, não posso debater, não posso conversar. E uma coisa que eu sempre gostei do rádio é exatamente essa praticidade. Quer dizer, nós três aqui, cada um num lugar, cada um num canto, quem está vendo também está num canto, pode estar no celular, pode estar no computador, pode estar na televisão, pode estar onde está. E é um bate-papo, é uma charla. Só que o que eu gostava do rádio é que o rádio eu já fiz dentro do banheiro, já fiz deitado na cama, já fiz deitado no chão uma vez com o dor nas costas. Né? Hoje é meio que isso aqui, derrubei tudo aqui, a minha iluminação está complicada, porque é quarto de hotel, sempre aquela escuridão, mas eu sempre gostei demais do rádio. O rádio ele nos permite nos aproximar mais de quem realmente importa, que é o público. E aí a rádio virou televisão, graças também mais um pioneirismo do grupo Jovem Pan, né? Não só ele, mas ele foi o primeiro a botar a câmera no estúdio, a entrar no YouTube, a fazer todo esse absurdo. E esses números absurdos da Jovem Pan do esporte, como são também no jornalismo, é muito fruto do pioneirismo histórico da Jovem Pan, né? Do nome anterior à Rádio Pan-Americana até 66. Então, assim, é mais um grande capítulo da Jovem Pan. Então, acho que o que está acontecendo hoje com esse número de views do esporte é muito o que está acontecendo com a história da Jovem Pan e muito o que acontece com a história da Jovem Pan, da Pan-Americana, sobretudo com o esporte, mais era o futebol. Não por acaso, o grande fundador, né, o grande mentor, os dois grandes, né, o Paulo Machado de Carvalho, Marechal da Vitória, e o seu Tuta,
são apaixonados pelo futebol. Para o Machado Carvalho é fundamental, peça fundamental para as primeiras 2 conquistas do Brasil campeão do mundo. Verdade. Então, assim, o que está acontecendo hoje em Viu é, na verdade, o que a gente ouviu, literalmente, da Jovem Pan esses anos todos. A gente está empunhando o microfone de tamanha responsabilidade com tantos craques que já passaram por lá e estão passando agora também. Agora, você tocou num assunto interessante, porque eu também comecei a trabalhar em rádio, lá na Rádio Tupi, nossa, faz tempo. Mas esse conceito de rádio com imagens, ele nasceu com esse negócio do YouTube, né? E se aprofundou mais com a Jovem Pan fazendo esse trabalho que vem fazendo. Não tem a dúvida, e virando televisão mais ainda, né? Os números são impressionantes da Jovem Pan, e números também que refletem o que tem sido o mundo, né? A Jovem Pan é uma rádio como quase todas, mas não são todas que conseguem, né? Uma rádio de prestação de serviços à comunidade. Foi a primeira grande rádio do Brasil a fazer isso lá no início dos anos 70, com o Fernando Vieira de Mello, e manteve, claro, com nuances e tal. E a Jovem Pan também é uma rádio que sempre teve muita opinião forte, né? E o que é legal, eu posso falar por mim mesmo, né? Não só como jornalista, mas como cidadão, uma rádio democrática, uma rádio plural, né? Eu discordo de muita coisa que é falada no esporte da Jovem Pan. Discordo mais ainda de muita coisa que é falada na cobertura do dia a dia, de política, de economia, de cidade. Mas o que é legal, a gente tem um espaço absolutamente democrático. Às vezes passar na porrada no sentido, digamos, democrático, né? Na discussão. E o que é legal, porque a discussão, o debate, às vezes o embate, algumas vezes o combate, que nos faz pensar, nos faz ir para frente, né? Sai da mesmice. E a Jovem Pan, por definição histórica, é uma rádio que sai da mesmice. Está aqui falando um cara que cresceu ouvindo a Jovem Pan, junto com a Rádio Bandeirantes também, quando eu trabalhei muito tempo, e também porque era a rádio que meu pai foi trabalhar lá em 1977, depois de ir para a TV Bandeirantes, meu pai, o Jomir Betti. E eu estou na Jovem Pan desde 2015, completei agora 7 anos em abril, e, puxa vida, se eu tivesse feito uma transmissão na Jovem Pan, já seria uma honra, um orgulho e uma alegria. Estar há 7 anos aqui e me ajudando, inclusive, a ganhar alguns prêmios, Prêmio Comunix e tal, e todos esses views aqui da gente, quer dizer, e todos esses prêmios, eu sempre falo, não são do Mauro Betti, são dos veículos onde eu trabalho, e também TNT Esportes, SBT e tal, porque são de mídia falada. Mas, assim, é a força do canhão que é a Jovem Pan, né? Às vezes o pessoal vem me cobrar alguma coisa que eu falei, ou às vezes que eu não falei, que também tem cada vez mais, né? Olha, você falou isso, falou, não falei isso, alguém falou para você, então vai na fonte, né? E hoje você tem no YouTube, você tem no Panflix, você tem várias maneiras. Mas, assim, às vezes não, sempre, não é só na Jovem Pan, esses meus 35 como jornalista, 32 no jornalismo esportivo, que a gente tem que ter um cuidado enorme, não só naquilo que a gente fala e escreve, eu também escrevo, acabei de postar um texto, inclusive, lá no portal Jovem Pan, eu também tenho um dos blogs, porque cada vírgula vira uma exclamação total, coisas que a gente fala e coisas que a gente nem fala, ou às vezes agora, inclusive com imagem, até nossa reação num programa de debate, alguma coisa que é falada, se você não falar, se você não se posicionar, ou se você se posicionar normalmente contrário à ideia das pessoas, ou à interpretação da ideia das pessoas, que é mais complexo hoje em dia, pronto, não vou dizer que você esteja cancelado, mas você está pagando contas que são suas e dos outros, que a gente às vezes paga outro dia, falaram um negócio lá que você concordou, eu falei, cara, eu não concordo, nisso concordamos, mas não é que eu concordei, eu não estava no programa, eu não vou ligar lá nada de falar sobre isso, cara, sim, sabe? Então a gente eu não consegue estar, embora trabalhando muito, eu não consigo estar 24 horas na Jovem Pan. E mesmo se eu estiver no programa, é o direito ao contraditório, o direito à ideia, posso debater ou não, ou se a gente vai debater, chama o break, né? Vai para o YouTube, vai para o Facebook, vai para o intervalo da rádio, né? Então, assim, é muito complexo. E a Jovem Pan, de novo, foi pioneira nisso, é entender essa complexidade e, de novo, ao dar vez e voz ao público. Isso é um dos grandes méritos da comunicação e, sobretudo, da história da Jovem Pan. Esse é o ponto que eu queria também abordar com você. Quer dizer, hoje fica muito mais fácil você se comunicar, entre aspas, né, com o público do que antes, né? Antigamente, eu sempre lembro as pessoas mandavam carta, mandavam, como é que é o nome? Fax e tal. Hoje não. Fax, e-mail. Hoje, na rede social, já discute com você diretamente o que está acontecendo, né? Sim. Ontem mesmo, fazendo a transmissão aqui pelo SBT, fui dar uma olhadinha nas minhas DMs do Instagram, porque eu tenho uma mania, assim, que eu acho que deveria ser dever, mas eu respeito, claro, todo o pensamento. Eu não bloqueio ninguém, nem os bloqueados pela natureza. Se o cara for muito mala, eu passo a segui-lo. É muito legal, que daí ele me bloqueia. Mas um erro meu é, às vezes, só responder
responder aos haters e não aos fãs, ou quem está num debate normal, assim, digamos. E foi engraçado que eu recebi alguns xingamentos e tal, e aí eu respondia. Inclusive, alguns que vinham em áudio, eu respondia em áudio. E foi muito legal. Dos 5 mais fortes que eu recebi pela DM do meu Instagram, os 5 pediram desculpa. Não, um realmente fugiu quando eu respondi a ele numa boa. Cara, você me xingar, pô, você reclama do teu time, reclama do teu treinador, do teu presidente e tal. Ele apagou o xingamento e não respondeu mais. Mas os outros, pra você ter uma ideia, um mandou um currículo dele. Fala, cara, desculpa, eu sou muito fã, mas estava muito bravo. Cara, e de boa. E mesmo se fosse elogio, ele também recebeu elogio e tal, não sei o que lá, e outras questões mais neutras, digamos assim. E faz parte, a gente fala um monte de coisa, defeca muita regra, porque alguém não pode até defecar na nossa cabeça ou debater, ainda mais na minha área, Paulo. Todo mundo entende futebol. E muita gente entende muito mais do que eu. Então vamos falar com tu, vamos aprender, vamos ter um mínimo de humildade. Não, é de humanidade. A questão não é de humildade, é de humanidade. Se eu falo um monte de coisa, um monte de groselha na Jovem Pan, por que tu não pode falar para mim, né? Claro, não sei, xingando ninguém. Às vezes até uma vez um ouvinte veio com tudo rasgando, na época, a gente ainda não era o Panflix, a gente já tinha imagem, mas não. Era um jogo no Pacaembu, um senhor de idade, não gosto de expressar senhor de idade, mas escapou, mas enfim. Uma pessoa mais velha do que eu, pegou e falou, você não é palmeirense. Eu falei, cara, você pode falar que eu sou. Pode até falar que eu sou um palmeirense de pi, mas falar que eu não sou a coisa que eu mais sou e o que me faz ser jornalista, isso eu não admito. Não, não, eu não gosto. Né? E aí foi discussão, tal, enfim. E assim, e faz parte, velho, e é muito bacana, Paulo, que a gente realmente hoje tem essa capacidade de se comunicar, de poder ouvir. E não é só no jornalismo, não é só na Jovem Pan, mas na vida, cara. Você tem uma reação direta. Claro, você não pode se abalizar apenas por ela, porque tem a reação raivosa. Eu estou com 4 exemplos de ontem, nesta madrugada, de quarta-feira para quinta-feira. As pessoas pediram desculpa, porque estavam raivosas. Se eu só bloqueasse, né, eu não respondesse, não teria esse diálogo. Eu falei, cara, desculpa, até eu peguei pesado, eu estava com raiva. E, gente, normal, é humano. Aliás, o que está faltando muito, não só no jornalismo e na vida, é humanidade. Ainda mais no jornalismo, Paulo, porque uma das funções básicas do jornalismo, aliás, para mim, o mote do jornalismo, é a busca da melhor versão possível dos fatos. Mas é aquela coisa, por exemplo, estamos aqui agora, com uma iluminação aqui férica. Essa camisa minha é vermelha. Que vermelho que é? De repente, o daltônico que é marrom. Tá? Eu falei, não é vermelha, mas sei lá, você pode falar que é carmim, sei lá, que é escarlate, sei lá a cor que você quiser. Quem está com a razão? Não sei. Se eu te entregar uma pizza agora, você quer mussarela ou calabresa? Eu quero calabresa, eu quero mussarela. Quem está certo? Ninguém. Quem está errado? Ninguém. Questão de gosto e que necessita ser respeitado. Então a gente tem que entender que a gente tem que bater bola, tem que debater, tem que entender que é uma comunicação em várias vias. Chega de só a gente falar, vamos ouvir. E a Jovem Pan também é pioneira desde os anos 70 em ouvir, de botar o ouvinte no ar e ouvinte participativo, e não só chat. Até se lembrar uma situação lá no começo da minha carreira no jornalismo esportivo, em 1990, a primeira carta que eu recebi era em 1990, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha nada. Já tinha fax, né? Mas eu recebi uma carta de um leitor, endereçada a mim, com o nome da coluna que eu escrevi no jornal Folha da Tarde. Eu falei, pô, que legal, né? Fui abrir, era um papel higiênico usado. É uma crítica bastante construtiva. Não tanto destrutiva, mas construtiva. Então, cara, é isso. Assim, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Com muito carinho também, mas tem um papel higiênico usado enviado pelo correio. Agora, tudo bem, depois desses milhões de views e etc., qual que é o próximo passo para você? Cara, assim, acho que para mim, quando eu falo para mim, não tenho, evidentemente, a pretensão, não tenho nem a procuração de falar em nome de Jovem Pan, né? Mas, assim, de nós, é cada vez mais a gente interagir, cara. Um dos projetos que não posso falar agora, porque estamos em desenvolvimento há alguns meses, é fazer algo cada vez mais, não só interativo, mas participativo, quase que um collab, para usar um termo atual. Assim, até porque muitas das coisas que eu faço, eu estou lançando um outro projeto também com mais 10 coleguinhas que eu estou capitaneando a expressão essa mesma, porque, assim, você faz muita coisa, faço. Como é que você faz? Porque eu faço em grupo, faço em time, né? E a Jovem Pan, por definição, é um time. E hoje, como televisão, com toda aquela estrutura de um mega grupo de comunicação, cada vez mais a gente depende da iluminação, depende do microfone, depende da tecnologia, de apertar o REC para gravar, enfim, todo mundo depende de todo mundo. E a gente depende mais do ouvinte. Aquela coisa, acontece, sei lá, Deus do céu, uma catástrofe, um acidente, um incêndio, sei lá, na Paulista, pegando a sede do Grupo Jovem Pan, de repente não deu tempo, claro, da equipe de reportagem, produção chegar no local. Cada vez mais hoje a gente coloca o ouvinte, antes que era por telefone, celular, agora com imagens. Faz o que a gente está fazendo aqui agora. Faz uma reunião por Zoom, entra, sei lá do que jeito, ele está
repórter, ele está nos ajudando, ele está passando informação como ele estaria passando informação para a família, por exemplo, ele está fazendo uma live no Instagram, na rede social que for. Então, assim, hoje é cada vez mais isso. Então não tem mais imprensa? Não. E por responsabilidade nossa. Irresponsabilidade, incompetência, incapacidade, muita prepotência, muita jactância da nossa parte. A gente tem que entender esse processo e lembrar que a nossa função básica é de edição, a da escolha, de tentar mostrar as várias versões dos fatos, né? E tentar separar o joio do trigo, mas sem fazer o que muitas vezes a gente faz, a gente separa o joio do trigo e publica o joio e joga fora o trigo, né? A gente publica o que não deve, né? Mas, assim, colocar as coisas, né? E falo de novo, não só como jornalista, mas como cidadão, Paulo, que a gente tem que subir muitas vezes em cima do muro para ver os vários lados da questão. Que não significa dizer pagar de isentão. Não, eu sou jornalista, eu sou pago para ser isento, para tentar ser imparcial, para tentar ser o mais equidistante dos fatos, né? Não das pessoas, mas dos fatos. Então, assim, eu acho que o futuro é cada vez mais todo mundo está colaborando, né? O jornalista e o jornalismo fundamental para evitar fake news, para tentar apurar o melhor das versões, ainda que dando as nossas nuances, os nossos tons, ou ainda que a gente tentando ser imparcial, tentando ser independente, tentando ser isento, mas quem nos ouve, o público, aí eu jogando a resposta para o público, ele não é imparcial, não precisa. Ele não é independente, não precisa. Ele não é isento, não precisa. Verdade. Cara, ele já tem o seu viés. Ele já tem as suas cores, os seus créditos, os seus gostos, os seus desgostos. Então, assim, se eu, por exemplo, eu falar isso aqui é uma luminária, você vai falar, é nada, isso aí é uma coisa de comunista, ou isso é uma coisa de fascista. Cara, sabe, que nem agora, você está de vermelho, com a camisa da República da Tchecoslováquia de 76, sim, porque eu acho lindo. Tem alguma conotação política? Zero. Aliás, nem só esportivo, eu acho essa camisa muito bonita. Então ser vermelho, ser comunista? Não. Entender de novo, dá para ser de esquerda sem ser comunista, né? Como dá para você ser direita sem ser fascista? E se entrarmos nessa conotação, é, de novo, uma questão de respeito, fundamentalmente, de cultura e educação. Aliás, Paulo, se a gente tivesse mais respeito do que amor no mundo, seria muito melhor. Porque não dá para amar tudo e todos, mas é dever respeitar tudo e todos, o que, lamentavelmente, a gente não faz. Eu acho que, para encerrar essa questão que você me colocou e muito bem colocado, Paulo, qual o futuro? Não sei nem o passado, mas cada vez mais menos se dá bola para o passado. O presente a gente está vivendo. Qual o futuro, cara? É tentar congregar, tentar unir, tentar fazer o que a gente está fazendo. Você está ali, eu estou aqui, de passagem, voltando para São Paulo para fazer o jogo hoje do Palmeiras Atlético Mineiro lá no Allianz Parque, cara, fazer o nosso. E tentar fazer o melhor possível, buscar sempre a melhor versão possível do fato. Legal. Você falou que a camisa da Tchecoslováquia é de 76? É. Tá. Porque agora não tem mais Tchecoslováquia, né? Tem a República Não, então. Tcheca, né? Isso. E a camisa da seleção da Tchecoslováquia, uma camisa retrô, quando ela foi campeã da Eurocopa em 76. Bye. 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 Goodbye.